Tenda S.A. Passamos a transmitir, direto do Plenarinho 3, a audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Hoje, na pauta, há uma discussão sobre a violação dos direitos do consumidor por parte da construtora Tenda, referente ao residencial Santa Luzia Life, na cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Vamos acompanhar. Publicado no Diário Legislativo de 13 de 8 de 2015, prestando informações relativas ao requerimento 811 de 2015, de autoria desta comissão. Ofício do senhor Luiz Henrique Almeida Diniz, diretor da Tenda S.A., e Marco Túlio Sampaio Arantes, advogado da Tenda S.A., informando que a construtora Tenda atendeu a todas as exigências legais e administrativas exigidas pelo município de Santa Luzia, tendo obtido a tempo e modo a aprovação dos projetos e alvará de construção correspondentes. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 32/2015 no primeiro turno e informa que evocou a si a relatoria da matéria. Convidamos para compor a mesa, já estão presentes sentados na mesa, o senhor Gilberto Dias de Souza, gerente do PROCON da Assembleia, e Eduardo Xavier Alvernaz, representante dos proprietários do residencial Santa Luzia Life. Passa a palavra, então, para o autor do requerimento, o deputado Cabo Júlio, para suas considerações iniciais. Bem, senhor presidente, deputado Roberto Andrade, senhores deputados Noraldino, Douglas Melo, senhoras e senhores presentes, nossos ouvintes. Bem, o que a gente está vendo aqui é o prejuízo alheio que dá lucro, né? É isso que a construtora Tenda está fazendo com os moradores desse empreendimento. Para que os nobres colegas tenham ideia, essa foi uma obra vendida em 2007, com a promessa de entrega em 2009. 2 anos de obra, tranquilo até aí. Quem comprou, comprou com essa projeção. Quando alguém compra um imóvel para se morar, faz uma projeção, ou está pagando aluguel, ou está morando de favor. E aí passaram-se, pasmem, senhores e senhoras, passaram-se 6 anos de atraso. 6 anos de atraso. A construtora ainda não havia entregue o empreendimento aos seus proprietários. Tá bom. Nós trouxemos aqui um requerimento à comissão em fevereiro. Aprovamos o requerimento em fevereiro. A construtora, então, entregou em março. Tá bom. 6 anos de atraso, arrebentou a vida de todo mundo, cobrou indevidamente algumas coisas que nós vamos falar aqui. O PROCON está aqui com a gente, vai falar isso também. O representante dos moradores, e os moradores estão aqui, os proprietários, cobrando evolução de obra. Atrasa 6 anos, depois de 6 anos de atraso, fala assim, olha, estou te entregando seu imóvel, mas ele valorizou, você tem que pagar mais um pedaço. Então, são aquelas táticas de construtoras que dão um de 5 milhões, 10 milhões ao grupo, e depois são multadas em 100 mil, então dá lucro. Eu acho que esse tipo de ação, esse tipo de construtora tinha que ser extirpado do mercado. Isso é picaretagem. Não tem outro nome para dar, senão picaretagem. Aí me manda aqui para o presidente da comissão 3 folhas de justificativa, 3 laudos dizendo que não, nós entregamos agora em 30 de março de 2015. Mas não fala que era 2009, não fala, por exemplo, alguns problemas que nós temos lá. Como é um residencial, imaginem, senhoras, um residencial entregue à população com cerca de arame. Gente, isso é brincadeira. Isso não é nem picaretagem, mas não sei nem o nome que vai dar isso. Um residencial em algumas áreas cercado de arame. Eu acredito que os apartamentos mais caros são área privativa e cobertura. Aí o cidadão compra uma área privativa, como o próprio nome diz, uma área privativa, para privacidade, demais uma área maior, cercada de arame ou de tela. Gente, isso é brincadeira. Não parece que nós estamos aqui na audiência pública, na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, para falar um negócio desse, que o empreendimento dessa monta é cercado de arame, Noraldino. Isso
Eu não tenho outro nome para dar isso aqui. Lá no local só funciona, telefone fixo não funciona, pelo menos a informação que eu tenho, só funciona da Vivo. Então, se você quiser um telefone fixo, você tem que comprar da Vivo. Porque outro não funciona, o celular é da Vivo. Se você quiser comprar qualquer coisa, tem que ser da Vivo ali. Mas tá bom, eu quero. Ah, mas não tem um problema. O cabeamento não passa. Porque for entregue, entupido, não passa. Gente, isso é brincadeira. Me perdoe a palavra feia. Está de sacanagem, né? Um negócio desse não dá. Então, nós esperamos que vamos fazer uma visita, e aí, ao final, eu quero propor algumas coisas ao Ministério Público, ao próprio Tribunal de Justiça, porque a mão tem que ser mais dura. Isso não pode compensar, não. Porque lesar o consumidor está dando lucro para ele. Eu acho que eu, por exemplo, eu jamais deixaria um amigo meu comprar na tenda. Depois do que eu estou sabendo aqui, só que o meu poder de dizer não compro, porque são picaretas, estão fazendo isso, é pequeno. Eu acho que o poder público tem que pesar com a mão mais pesada para não dar lucro. Porque está dando lucro um negócio desse. Ah, você não vai comprar, não? Azar de vocês, outros compram. Gente, que absurdo um negócio desse. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui, lá é um condomínio, não tem interfone. Aí se eu vou lá no... como é que eu faço? O telefone não funciona. Não tem interfone. Mas vamos colocar, vamos fazer um rateamento e vamos colocar? Não tem como não, porque a tubulação também não passa. Gente, pelo amor de Deus, Roberto, dá para entender um negócio desse? Dá para esperar um negócio desse? Não tem ponto de luz nas coberturas. Não, eu prefiro ouvir os moradores, que eu acho que eles estão mais indignados do que eu. Eu tenho um apartamento da tenda que eu comprei há milhões de anos atrás. Eu acho que quando eles ainda não eram tão picaretas, essa é a palavra. Então, presidente, se Vossa Excelência me permitir, eu queria ouvir mais e falar depois. Eu vou passar para as suas considerações iniciais, o deputado Noraldino Júnior, mas antes, na hora de ouvir o representante da associação e do PROCON, eu gostaria que eles, se ele tivesse informação no pronunciamento dele, se foi feito a incorporação, o memorial descritivo da Constituição, se foi feito, se foi registrado, se essas coisas aí, esses absurdos que o deputado Cabo Júlio falou, se eles constam quando eles fizeram o empreendimento, se eles fizeram a incorporação. Com a palavra, o deputado Noraldino Júnior, para suas considerações iniciais. Senhor presidente, senhores convidados, consumidores do produto Tenda, deputado Cabo Júlio, proponente, o que eu quero salientar aqui foi, eu tenho acompanhado um pouco, deputado Cabo Júlio. Sim. Eu tenho acompanhado um pouco a luta de Vossa Excelência em prol desses consumidores. Já tivemos algumas reuniões e eu quero, nesse pronunciamento inicial, somente parabenizar a ação de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem demonstrado ser um deputado muito atuante e muito preocupado e defendido de forma rígida as irregularidades que acontecem para os consumidores. Não foi a primeira vez, tenho certeza que não será a última vez. A interferência de Vossa Excelência, muito legítima e muito viável nessa comissão. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, lamentar aqui, pelo que eu estou sabendo, não chegou ainda o representante da construtora aqui, né? O presidente, só confirmar... isso é lamentável, né? Porque, pelo menos, enquanto haveriam os encaminhamentos, algumas questões poderiam ser solucionadas, né? E propostas soluções paliativas para esses problemas. Mas saiba que essa comissão, eu tenho certeza, deputado Roberto Andrade, deputado Douglas Mello, deputado Sargento Rodrigues, presidente Elismar Prado, nós também, estaremos junto com Vossa Excelência na luta para a defesa do direito desses consumidores. E, como membro dessa comissão, não poderia fazer de forma diferente. Então, contem com o nosso apoio a essa iniciativa e para que esses problemas possam ser
sanados. Volto a lamentar, né, eu tenho problemas que Vossa Excelência acabou de falar, que com uma simples disponibilidade, uma vontade de resolver, lógico que demandaria recurso e tudo, já poderia ser solucionado. Mas, infelizmente, nós não temos representante aqui da construtora Tenda. Isso agrava mais ainda a situação, né? Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o deputado Douglas Mello, a gente registra e convida para fazer parte aqui da mesa a Silvia Helena Freitas Mafuz, delegada especializada em defesa do consumidor, e doutor Arnilton Figueiredo, chefe do Departamento de Investigações do Crime contra o Patrimônio. Com a palavra, o deputado Douglas Mello. Obrigado, presidente, deputado Roberto Andrade. Quero cumprimentar o deputado Noraldino Júnior e, em especial, o deputado propositor dessa matéria, Cabo Júlio, que de forma tão brava se junta a esses moradores de Santa Luzia, a esses cidadãos que estão sendo lesados pela Tenda, por essa luta. Eu ratifico aquilo que o deputado Noraldino disse. O senhor, sem dúvidas, terá o apoio desta comissão e os moradores também, viu, Cabo Júlio, para que possamos lutar. E eu tenho ainda mais um motivo para participar desta luta junto ao Cabo Júlio, porque eu sou da cidade de Sete Lagoas, onde a Tenda também vem aprontando com mais de 400 moradores da cidade que até hoje não tiveram entrega dos seus apartamentos. Lá a promessa é de que em 2012 a entrega acontecesse, Cabo Júlio, mas até hoje não aconteceu. E nós vamos propor também uma audiência pública lá em Sete Lagoas para ouvir esses moradores, mas acima de tudo, para que a Tenda seja responsabilizada. Nós temos que criar, Cabo Júlio, uma forma de que essas construtoras, elas deem uma garantia não apenas de forma documento para esses moradores, porque é muito fácil você adiar o sonho dessas pessoas e o prejuízo para elas é enorme. Além delas terem deixado de comprar a casa com uma construtora que realmente pudesse entregar, elas continuam a pagar aluguel, continuam com seu prejuízo e isso causa um dano emocional muito grande a essas famílias. Então, o senhor pode ter certeza que tem o nosso apoio e nós vamos enfrentar a Tenda da forma que ela tem que ser enfrentada. E acreditamos que não há outra forma para ela senão ser tirada do mercado. Se ela não pode ser competitiva e, acima de tudo, honesta, no mercado ela não pode continuar. É o que tenho inicialmente. Obrigado, presidente. Bom, passamos, então, a palavra aos convidados, que vão dispor de 10 minutos para suas explanações e depois vamos também a inscrições de outros que queiram falar. Vamos ouvir primeiro, né, Cabo Júlio? Tem um videozinho que a gente queria passar antes? Pois não. Sobre uma manifestação que os moradores fizeram, que dá para mais ou menos... Pode soltar. Muitos compradores se fantasiaram de palhaço. Eles expressaram a revolta com mensagens irônicas nas faixas e cartazes. Manifestaram no trânsito, na Avenida Afonso Pena, próximo à Praça 7, no centro de BH, onde fica uma das lojas da construtora. A maioria representa 480 famílias que compraram as unidades no condomínio Santa Luzia Life, no bairro Belo Vale, em Santa Luzia. Segundo eles, as vendas começaram assim que o projeto ficou pronto em 2006 e que a primeira previsão de entrega das chaves foi para 2008, a primeira de várias. Todo ano eles mudam. Mudaram para 2012, mudaram para 2013, aí foi para julho de 2014, aí jogaram agora para novembro. Sendo que está tudo pronto lá, a estrutura está ok, eles ficam alegando que a Copasa, CEMIG e o Habite-se, que é o que mais demora, ainda mais se tratando da Prefeitura de Santa Luzia. Enquanto isso, algumas pessoas dizem que estão pagando aluguel ou morando de favor. Vendi minha casa para poder comprar o apartamento, para dar entrada no apartamento. E agora? E agora eu estou aqui sem casa, morando de favor com a minha família, eu, minha esposa e meus 2 filhos, morando em um cômodo com um banheiro. Compradores de um condomínio em Sete Lagoas, da mesma construtora, também se juntaram à manifestação. Estão lá desde agosto de 2010, já tivemos essas propostas de entrega. 7 de 2012, 3 de 2013, 10 de 2013, 7 de 2014, 11 de 2014 e agora janeiro de 2015. Nesse instante nós estamos pagando taxa de evolução de obra,
Estamos pagando o apartamento agora para a Caixa Econômica Federal, já é a terceira parcela e ainda não entregaram a chave. É realmente uma situação humilhante. Eu tenho que casar e morar na casa dos meus pais. Tentamos falar com algum diretor da construtora, mas, de acordo com a recepcionista, não havia nenhum responsável no local para dar entrevista. Pois é, a construtora informou, por meio de nota, que tem se reunido com os clientes para informar o cronograma da entrega das obras. Muito bem. Vamos registrar aqui os alunos de São Gonçalo de Rio Abaixo do projeto Parlamento Jovem Câmara Mirim. Um prazer vocês estarem presentes aqui prestigiando nossa reunião. Vamos passar a palavra primeiro, então, para o representante dos moradores, o senhor Eduardo Xavier Alvanese, representando os proprietários da residencial Santa Luzia Life. Obrigado. Excelentíssimos senhores deputados, demais componentes da mesa, representantes das entidades aqui presentes, aos moradores, colegas, bom dia. Adquirir uma casa própria é um sonho, recebê-la foi um pesadelo. Além do longo tempo que a Tenda demorou para entregar esses imóveis, nesse meio tempo que nós estávamos pagando revolução de obra, correção monetária e qualquer tipo de compensação financeira que eles bem entendessem, né? Quando nós recebemos os imóveis, nos deparamos com outra situação lamentável. Em março de 2015, nossos imóveis foram entregues, 6 anos depois do prometido inicialmente pela consultora. Bom, além dos transtornos causados pelas consecutivas alterações de prazo, ao tomarmos posse do imóvel, encontramos situações que nos deixaram estarrecidos. Assim. São 199 processos na comarca de Santa Luzia contra a construtora Tenda, 199 processos físicos e mais 28 tramitando no PJE, que já é o processo judicial eletrônico. Isso, o PJE tem apenas 2 meses de implantação, só para se ter uma noção. Somos 448 famílias frustradas em um só residencial, local que deveria servir ao nosso aconchego, guardar nossos sonhos, mas não é bem isso. Vou tentar aqui resumir tudo aquilo que encontramos, ou dar importância aos que têm maior urgência, pois se eu fosse explanar aqui todos os problemas, nós ficaríamos aqui pelo menos meio-dia. 1. Estamos em um condomínio na região metropolitana de Belo Horizonte, que, pasmem, não é atendido pela telefonia fixa e a única operadora de celular no local é a Vivo. Nós estamos falando de Santa Luzia. Somente uma empresa de pequeno porte, que se chama R7, fornece internet no local. Não possui concorrente, não possui alternativa. Vale lembrar, os senhores deputados citaram a telefonia fixa da Vivo. A Vivo tem uma telefonia fixa que não é bem fixa, né? Ela é móvel, na realidade. Eles vendem como fixo porque tem um número fixo, mas, enfim, isso não é o objetivo nosso. Bom, e mesmo se a telefonia passasse na porta, se a Oi passasse na nossa porta, estaremos à mercê da boa vontade da operadora. Por quê? Lá nós precisamos de uma central telefônica, nós precisamos de cabeamento de telefone, nós precisamos de uma estrutura. E não tem nada disso. E mesmo se a operadora tiver a boa vontade de dizer assim, não, nós vamos passar a telefonia fixa lá para vocês, tudo à nossa custa. Não vai dar certo também, porque a tubulação está completamente entupida. Bom, as tomadas, os pontos de antena coletiva, todos entupidos. A Tenda começou a desentupir a tubulação semana passada, mas eu não sei até onde isso vai, o quanto isso vai render. O empreendimento, que conta com 488 apartamentos, 28 prédios, não possui interfone. E aí, no site deles lá tem que é segurança, né, porque é um condomínio fechado e tal. Não tem segurança nenhuma, porque não tem telefone fixo, não tem interfone, né, e estamos aí na expectativa de resolver a situação do interfone. Mas todas as soluções até agora que nós encontramos, fomos nós, moradores, que tivemos a iniciativa, porque a Tenda mesmo, até agora nada. Falta de água. Não é problema de corte de abastecimento. Não, nós temos tido constantes acontecimentos de falta d'água no condomínio. Por quê? Porque eles fizeram um projeto hidráulico deficiente, com bombas de água que não são automáticas, com tubulação de baixa qualidade, os canos às vezes estouram, e famílias dos prédios que são mais para dentro do condomínio têm enfrentado esse problema.
Bom, as coberturas lá são coberturas e áreas privativas e são coisas simples, porque são apartamentos aí de 145 mil, né, vendido inicialmente por 60, 70 mil. As coberturas e as áreas privativas não têm água. Então, você pode até pode até no memorial descritivo, lá na incorporação, está escrito que não está escrito que teria ponto de água. Mas eu te pergunto, qual que é a funcionalidade do imóvel, qual que é a funcionalidade daquele espaço sem água? Entendeu? E outra, não tem luz também, não tem tomada, entendeu? Tem 2 lâmpadas. Mais uma coisinha. Bom, os acabamentos das áreas comuns são péssimos. Eu vi aí a resposta da tenda, tive o desprazer de lê-la, e posso dizer o seguinte, realmente foi aprovada a vistoria coletiva pelos representantes dos moradores, só que nós temos que levar em consideração o seguinte, essas pessoas, primeiro que não entendem muito de obra, segundo que, quando eles fizeram as vistorias, não havia luz no local, e defeito em parede, você só consegue ver com luz. Você só consegue ver se uma parede está empenada se você colocar luz nela. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Foi feita a entrega e essa vistoria sem luz? Sim, sem luz. Gente, como? Não havia lâmpadas a ligação. Na área externa? Não havia lâmpadas. Não, e nem relógio. Nem relógio. Estavam ainda em fase de briga com a CEMIG para conseguir a ligação da energia elétrica do condomínio. Porque eles fizeram um projeto... Eles fizeram a entrega, a vistoria para entrega, sem ter ligado a luz? E sem ter ligado a água também. Bom, além do atraso na entrega, eu trouxe aqui um slide só para tentar representar, para mostrar, para que seja visual o fato. Bom, esse daí é o prospecto da promessa da consultora Tenda, né? Nós vemos lá um condomínio muito bonitinho, cheio de árvore, as áreas privativas muradas, notem que as áreas privativas estão muradas ali, né? E aí nós vamos ver o seguinte. Isso, olha só, essa é uma área privativa. Não tem muro, é cercada por tela, né? E, como o nobre deputado já disse, de privativo nada tem. Né? Então, como é um apartamento, às vezes as pessoas... que coisa! Às vezes as pessoas precisam secar a roupa, se eles têm uma área desse tamanho, eles vão, logicamente, pôr para secar ali. No final das contas, um condomínio que era para ser algo mais organizado, fica parecendo, desculpa a palavra, mas um cortiço, né? Com todo respeito. É complicado. Bom, o condomínio, vejam o tamanho do condomínio, não tem muro em volta. O único muro é na frente. Em volta é cercado por tela. Nós já tivemos péssima qualidade para completar, né? Sim. Nós já tivemos casos de tentativa de invasão do imóvel, 2 ou 3, porque não mudaram todos os moradores, mas em 2 ou 3 situações nós pegamos casos de invasão do imóvel. Bom, esse daí é o prospecto. Né, a planta. Pode ver que ali dá para, pelo menos, ter uma noção de que teria um muro em volta, né, aquela demarcação. Esses 2 prédios mais abaixo, à direita, eles não foram construídos, porque eles estavam invadindo uma área de preservação ambiental. Bom, esse é o asfalto que a Tenda colocou no condomínio. Além de ser péssima qualidade, há uma recomendação da própria Tenda, e que está sendo seguida pelo condomínio para não causar maiores transtornos, que nem mesmo caminhões de pequeno porte entrem no condomínio. O que é... Não, recomendação, porque diz que se forçar o peso, que ali tem um peso máximo, se forçar, a garantia não cobre, enfim, complexo. Como é que os moradores fazem mudança, então, Tony? O caminhão para na entrada do condomínio, descarrega os móveis na calçada e andam esse trajeto todo aí carregando móveis nas costas, num carrinho de mão, às vezes numa picape, que o máximo que pode entrar com peso ali é uma picape. E complexo, né? São 28 prédios aí nesse residencial e essa é a nossa situação. A entrada do condomínio, vamos lá, 448 famílias. Ali nós temos 2 rampas, essa de entrada e tem uma do outro lado que serve a outra fileira de prédios. Eles nem para abrir uma portaria do outro lado, para quê? Para o fluxo de carro, para dar entrada e saída. Ali passa um veículo, imagina a movimentação disso, o pessoal saindo para trabalhar na hora do almoço. Às vezes as pessoas ficam paradas ali 10 minutos esperando. Por quê? Porque o porteiro precisa identificar, é um condomínio novo, quem é você, onde você vai.
etc., apesar das recentes invasões, em razão do condomínio ser cercado por tela, né? As vagas do estacionamento também foram pessimamente projetadas. Além do espaço curto para manobra, né, isso existe uma norma técnica para isso, os carros não cabem nas vagas, né? Um carro pequeno não cabe na vaga. Esses carros que têm os eixos mais largos, por exemplo, esses da plataforma Ford, eles ficam com as laterais fora da vaga e ou impedem o outro cidadão de sair, tem que sempre que arrumar um esquema. Já alguém sai pelo porta-malas do carro para não bater as portas no carro de alguém. Bom, agora, a NBR 8160 diz que não podem ser colocadas caixas de inspeção, postos de visita, essas caixas de coleta de esgoto em área privativa, se ela receber esgoto de outra unidade residencial. Pois bem, agora vejam como fica o residencial. Isso é uma área privativa. Cada área privativa tem 4 caixas de inspeção. 4. Né? E, além de ser proibido pela NBR, né, logicamente, isso tem causado um sério transtorno. Como o cheiro, né? Mas o pior não é o cheiro, o pior é o entupimento. Esses casos de entupimento são corriqueiros. Tem um protocolo aqui, da Tenda 150, 50, 16, 944, em que um morador, o esgoto voltou dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Né? Então, são os vícios. Né? E aí, os vazamentos. Nós temos diversos casos de vazamento. Pode ver, isso é um 3º andar. Tem uma lâmina d'água ali, até muito grande. A próxima foto tem uma pessoa puxando com um rodo, que dá para você ver. Essas situações lá são corriqueiras. Né? O condomínio, sim, a gente compreende que é novo, que problemas acontecerão na implantação do condomínio, mas tá demais, né? Pode pular. Seu gesso caiu. Esse é o gesso caiu, por conta de infiltração do andar de cima para o andar de baixo, tubulação estourando. Né? E esses daí são os outros condomínios que em 2014 nós tínhamos notícias aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive nós temos casos em Juiz de Fora, nós temos casos no Rio de Janeiro, da Tenda atrasando. É o São Domingos Live, que tinha previsão de entrega para 2011, nós não sabemos se eles entregaram. O Assunção Live, que também tinha entrega para 2011. Inclusive, esse Assunção Live, eles demoraram tanto para entregar que teve caso de invasão lá, tipo de movimento sem terra, alguma coisa assim. Eles tentaram tomar os apartamentos. Esse Legrand Vital, que a previsão também é 2013, não entregou. O nosso Santa Luzia Life e esse Firenze Life, que é em Sete Lagoas, que tinha previsão de entrega em 2010. Essas são as explanações, né? Só como agora sem foto ainda, áreas frias, cozinha, banheiro, não tem impermeabilização, né? Então você não pode, como se viu ali dos vazamentos, você não pode jogar água em lugar nenhum, né? Se jogar água, o vizinho de baixo vai estar molhado. Isso dentro do banheiro, né? Que é uma área que tecnicamente a área da pia você deveria molhar. A cozinha é a mesma coisa. E é isso que acontece lá, é isso que a Tenda fez com nós. Eu acho que são os problemas apresentados. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Ele deu uma ideia boa para a Tenda, para o slogan da Tenda. Né? Falou de que o slogan da Tenda devia ser adquirir a casa própria é um sonho, receber é um pesadelo. Né? Eu sugeria a direção da Tenda usar esse slogan nos seus próximos empreendimentos. Bom, vou passar a palavra então para o Gilberto Dias de Souza, que é o gerente aqui do nosso PROCON aqui da semana. Bom dia, deputados que compõem a mesa, moradores do empreendimento, os ouvintes das galerias. Senhor deputado, nesses 10 anos como gerente do PROCON, nós aprendemos que há muito tempo a lesão aos consumidores deixou de ser uma questão jurídica. Ela passou a ser contábil há muitos anos, porque se a pessoa lesa milhares de pessoas como um empreendimento como esse, e o lucro dela com essa lesão, jogando com o dinheiro das pessoas, é de 1 milhão, por exemplo, e a multa é de 100 mil, você não precisa nem ser especialista em contabilidade para concluir que compensou a lesão. Ser bandido compensa. Então, por exemplo, se nós já temos hoje inúmeras decisões judiciais
no sentido de que o atraso de entrega de imóveis está mais do que caracterizado o dano moral, por que eles insistem em fazer isso? O representante dos moradores aqui relatou, antes da reunião começar, que uma multa por dano moral e material, R$14 mil. O que uma pessoa vai fazer com R$14 mil? Ela não paga nenhum aluguel. Então, continua a lesão a ser um bom negócio. Outra coisa que o PROCON também não entende é porque um projeto que tramitou também na Câmara Municipal, no sentido de proibir que novos empreendimentos sejam lançados antes que os que estão em débito sejam entregues, não prosperou. Então, quantas pessoas foram lesadas depois do prazo de entrega do imóvel deles? Você falou de um projeto. Tramitou um projeto de lei, estava tramitando, se não me engano, na Câmara Municipal, parece que ele... de Belo Horizonte, isso, Belo Horizonte. Então, eu entendo que somente uma legislação a nível estadual, por exemplo... fazer isso, nós estamos preparando isso. Proibindo o lançamento de novos empreendimentos antes que as pessoas que estão esperando recebam. Então, a nossa assessoria está construindo, inclusive vou ao PROCON, o PROCON nos auxiliar. Excelente, porque essas pessoas só entendem uma linguagem, que é a da violência financeira, eles só entendem quando o bolso pesa. Então, por exemplo, essas situações relatadas aqui me levam a concluir que esses responsáveis por essa obra deveriam fazer uma visita por tempo indeterminado à doutora Silvia e ao doutor Hamilton aqui, que são delegados de polícia. Eles deveriam, no mínimo, ficar presos. Isso é uma questão, isso é um absurdo, é inacreditável você imaginar que essas pessoas estão passando por uma situação como essa. Por exemplo, taxa de evolução de obra. Já está mais do que pacificado no TJ que isso é um ônus da construtora. Ela repassa para os moradores o custo do empréstimo que ela fez junto à Caixa Econômica Federal para construir. Então, por que ela continua colocando isso no contrato? Porque não acontece nada. O Poder Judiciário, normalmente, aplica uma multa de 100 mil. Eles vão rir. O meu lucro está sendo de 3 milhões, que uma multa de 100 mil compensa? Então, eu queria, nos casos que foram levados ao conhecimento do PROCON, foram até poucos, 16, comparado com o universo de pessoas. Mas, normalmente, quando as pessoas têm acesso da informação pelo PROCON, que isso está caracterizado um dano moral, nós mesmos aconselhamos a ingressar com ação judicial. Mas a gente fica até frustrado quando a pessoa pode até retornar ao PROCON e falar, mas que conselho mais horroroso que você me deu, de que eu recebi 14 mil, não pagou nenhum aluguel. Então, a gente fica aborrecido, chateado em imaginar que, ano após ano, por mais que os órgãos de defesa do consumidor atuem, por mais que a gente bata, que a gente oficie o Ministério Público, nós vamos sempre encontrar marginais à frente de empreendimentos como esse, que lesam essas pessoas, que acabam com o sonho de inúmeras pessoas. Nós ficamos até sem palavras, porque é um negócio inacreditável ver uma situação como essa que foi relatada aqui no vídeo. Mas nós colocamos o PROCON à disposição para orientação, o que for preciso, e é uma pena que a gente não tenha legislação que realmente coíba. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, doutor Gilberto. Então, vamos ouvir agora a doutora Silvia Helena de Freitas, que é delegada especializada em defesa do consumidor. Bom dia a todos. Eu queria deixar claro também que as normas do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, elas também têm previsão de infrações penais. Então, que além de recorrer à Justiça Civil, vocês também podem recorrer à delegacia. Então, assim, o caso relatado aqui realmente é grave. E, assim, poderíamos enquadrar no artigo 67, do CDC, que é a publicidade enganosa ou abusiva, e até mesmo no artigo 66, que é fazer afirmação falsa ou enganosa ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Porque foram feitas afirmações falsas para os compradores, muitas vezes eles só contrataram porque eles acreditaram nas condições que foram oferecidas, que iam receber os imóveis em boas condições, na data aprazada, Realmente, existem atrasos? Existem, mas tudo dentro de uma normalidade e da razoabilidade, Então, assim, a gente recomenda, vocês podem procurar a delegacia, está à disposição para orientação, para o registro de boletim de ocorrência. E também, caso tenha alguma dúvida, e a gente vai intimar, assim que a gente for procurado por vocês, a gente vai intimar o representante legal da tenda, para eles prestarem esclarecimentos com relação aos fatos, ao atraso da obra, o motivo do atraso da obra, porque também pode configurar crime contra a economia popular, a paralisação da obra ou atraso da entrega sem uma justa causa. E nós nos colocamos à disposição para qualquer eventualidade, orientação, registro do boletim de ocorrência. E agradecer a todos a participação aqui e tomara que agora a tenda resolva o problema, porque realmente a situação relatada é
é chocante, né? Digamos assim. Muito bem, agradeço, doutora. Vamos ouvir agora o doutor Hamilton Figueiredo, presidente, chefe do Departamento de Investigação do Crime contra o Patrimônio. Presidente, se me permite, presidente, só fazer uma indagação que foi colocada aqui inicialmente, que a construtora, que ainda não existe ligação de energia no empreendimento. É correto já? Não, hoje em dia já existe essa ligação. Foi quando da entrega? Foi quando da vistoria, que é a vistoria de aprovação da entrega do empreendimento, não havia nem água e nem luz, né? Foi nessa época. Só isso. Quando se faz uma entrega, tem que fazer uma vistoria com a comissão de moradores, para ver se está tudo ok. Não tinha nem água nem luz e fizeram a vistoria. E eu acredito também, deputado Cabo Júlio, que naquela ansiedade, depois de tantos anos de atraso, né, os moradores daquela ansiedade de receber aquele imóvel até relevaram alguma coisa para poder receber o imóvel, porque afinal de contas existia lá quantos anos de atraso já? 6 anos de atraso. Então eles, né, às vezes aceitaram aquela situação porque já não aguentavam mais esperar. 6 anos de atraso. Presidente, eu só estou fazendo... E aí não tinha nem água, nem luz. Só estou fazendo esse relato porque tem vários empreendimentos que está tendo problema de entrega, de ligação de energia. Em Juiz de Fora, nós estamos passando por vários problemas desses. Tivemos uma reunião no CEMIG, pelo atraso no cronograma de expansão e disponibilidade de energia. Então, é só para saber se teria esse problema lá também, entendeu? Que aí esse nós conseguimos resolver na CEMIG. Mas, deputado Caraldino, o que acontece? Nos contratos, quando a pessoa compra um imóvel na planta, existe a primeira previsão, que é aquela primeira previsão de atraso de até 180 dias, não justificável. E, acima de 180 dias, é preciso uma justificativa. Mas é o que a doutora falou. Não é razoável um atraso de 6 anos. Não é razoável chamar os moradores para uma vistoria. Olha, está tudo pronto, vem cá, vamos fazer uma comissão de moradores para a gente fazer aqui, atestar que está tudo sendo entregue conforme está no contrato de compra e venda, nos laudos, sem água, sem luz. Aí eu vou fazer uma vistoria de onde eu vou morar, num lugar que não tem luz, que não tem água. Aí o morador fica com a seguinte situação: ora, eu posso falar, não está em perfeita condição, porque não tem nem água nem luz. Mas o cidadão está há 6 anos morando de favor, de vizinho, pagando aluguel e prestação. Porque a prestação ele está pagando, e pagando aluguel. O cara entra até sem parede. Então, o que acontece? A própria construtora, ela agindo de má fé, ela colocou o consumidor na parede, dizendo, olha, está aqui, quer entrar? A chave está aqui, ó, balança a chave assim, está aqui, ó, quer entrar? Você vai esperar mais um pouquinho, água e luz. Então, junta a comissão que eu vou entregar para todo mundo. O cara fica louco. Agora, isso é uma covardia, porque quando há um atraso por uma previsão, havia uma previsão de entrega aqui de uma estação da CEMIG de luz aqui em 2010, aí atrasou para 2011, tudo bem, então é justificável uma situação dessa, houve um atraso por um problema de terceiro, mas, por exemplo, eu não consigo imaginar, todo prédio, já morei em apartamento, você tem antena coletiva e tem aquela, uma tomada para saída de antena, né? Passa o fio ali, você só encaixa. Lá, o cara tem que fazer uma gambiarra, o fio passando por fora do prédio, porque a antena não passa, porque está entupido. Então, isso não é razoável, isso não é um problema alheio, é um problema da construção. Então, esses absurdos que acontecem, que é vergonhoso isso. Eu entendi, Vossa Excelência. Só concluir o raciocínio, não vou tomar muito tempo na minha fala. Eu acredito que a comissão ela tem vários objetivos e foi essa a intenção de Vossa Excelência, cujo objetivo principal é resolver essa ansiedade dos moradores, né? Mas se a consultora estivesse aqui, nós também poderíamos entender se existe alguma coisa que essa comissão possa fazer também, se tiver algum problema com outros órgãos e tudo, para solucionar isso, que foi o pensamento. Porque nós temos 3 linhas de trabalho.
A primeira linha de trabalho jurídica, né, é a ação de todos nós deputados contra esse absurdo que é inquestionável. Você tem uma falha de 6 anos para a entrega da obra, isso não tem o que se questionar. E ser entregado da forma como foi entregue, não há questionamento e não há defesa. Mas o que poderia, se a empresa tivesse pelo menos a dignidade de mandar um representante para essa comissão, nós poderíamos saber também se tem alguma outra coisa que os deputados possam auxiliar, até auxiliar a empresa, para que resolva esses problemas com os consumidores. Então, eu corroboro, deputado Cabo Júlio, presidente, da indignação de todos vocês, mas é lamentável essa ausência. É lamentável essa ausência, que nós poderíamos entender também algumas coisas que poderiam, nós também poderíamos ser úteis para os consumidores. Agradeço a paciência de Vossa Excelência, presidente. Senhor presidente, ainda há uma artimanha com relação ao prazo da entrega do imóvel que funciona da seguinte maneira. Você se dirige à loja da Tenda ou à loja da construtora, eu não sei o procedimento das outras construtoras, mas acredito que não seja diferente. Lá, quando você tem interesse na aquisição do imóvel, você assina um compromisso de compra e venda. Nesse compromisso de compra e venda vem a data da entrega e o prazo de tolerância de 6 meses. No caso, o que aconteceu com a Tenda e que aconteceu com muitos de nós, o compromisso de compra e venda chegava no seu prazo, por exemplo, no meu caso foi novembro de 2013, quando nós chegávamos, aí a construtora nos chamava lá, aí as pessoas vão lá todas felizes, acreditando que vão receber a chave do imóvel, chega lá, não, seu contrato de financiamento com a Caixa Econômica. O contrato de financiamento serve como escritura, é o que dá direito ao registro do imóvel. Aquele contrato em que a Caixa Econômica é interveniente. Aí você vai assinar o contrato, lá tem outra data de entrega e outra cláusula de 180 dias. E a Justiça entende que esse contrato de compra e venda, em que a Caixa é interveniente, que é válido. Porque é como se houvesse um distrato, é como se houvesse uma reconvenção. Você tinha que receber o imóvel em novembro de 2013. Beleza, mas você chegou lá e assinou o contrato para receber em novembro de 2014. Não, o que vale é novembro de 2014, que você assinou outro contrato depois. E é outra artimanha para atrasar a obra e evitar a maximização ou a majoração do dano moral que eles têm utilizado. O que pode ter acontecido aí também a própria construtora com a Caixa, ela ter passado esses outros prazos, mas o certo seria, na hora de assinar o contrato com a Caixa, ela acompanhar o que está no contrato inicial, se ele está igual ao que está no contrato da Caixa. Não poderia nunca ser um contrato com datas diferentes. Senhor presidente, mas vale lembrar também que a Caixa tem o seu interesse, neste caso, em ajudar a Tenda, justamente porque a Caixa ela é a financiadora, ela continua recebendo dos moradores que pagam, então ela também não tem tanto interesse em barrar o financiamento. Inclusive, então, os nossos interesses aqui divergem. Inclusive, colocando o nome daquelas pessoas no SPC e Serasa. Se atrasar 20 dias, já vem a inclusão, já vem as cartas de inclusão. Então, quer dizer, o morador ele se vê pressionado de todas as maneiras a aceitar aquela situação que foi lhe imposta ali. Mas depois do financiamento sido feito, recebido o apartamento... Se você atrasar a taxa de evolução de obra, eles incluem seu nome no SPC e Serasa. Isso é a Tenda, não é a Caixa, não? É um pacto entre a Caixa e a Tenda, porque acaba sendo repassado para as duas instituições. A Caixa alega que ela é só uma intermediadora do recurso de evolução de obra. E a Tenda, normalmente a carta vem em nome da Caixa. Quando você vai lá, é uma conta similar, que é somente a Tenda que pode movimentar. Você tem que tirar, se você quiser acompanhar esse processo, inclusive, você tem que estar presente na agência da Caixa para ter acesso a essa conta, porque você não recebe nenhum cartão, nada para você ter essas informações. Aí você vai lá e faz o depósito, eles demoram a debitar, qualquer problema que tenha dentro da operação financeira, quem arca com o ônus é o cliente.
É o proprietário que está se sacrificando para, na data certa, estar lá o depósito, mas um erro da operação financeira, o nome dele está indo para a SPC e Serasa. São pessoas de bem que estão tentando manter uma vida decente e, por culpa de uma instituição que, infelizmente, não tem o menor pudor em fraudar, desrespeitar o consumidor, o consumidor está tendo seu nome incluído indevidamente na SPC e Serasa. Ô, presidente, pois não. Foi um excelente momento essa discussão trazida pelo deputado Cabo Júlio a essa comissão. Uma vez que nós estamos tratando aqui de um empreendimento específico e de uma empresa específica, mas essa realidade não é uma realidade exclusiva da construtora Tenda e exclusiva da Caixa Econômica nesse contrato. Fatos como esse têm ocorrido em várias obras. Eu posso dizer aí que 90% das obras hoje elas estão sendo entregues com atraso. Na realidade, existe uma complexidade nesses contratos e eu acho que é de extrema importância essa comissão, essa assessoria da nossa comissão, juntamente com o deputado Cabo Júlio, que é o proponente dessa audiência pública, nós nos debruçarmos sobre esse tema e avaliarmos a competência legislativa, né, até onde a competência é competência legislativa da Assembleia, e nós trabalharmos mecanismos para evitar com que fatos como esse possam vir a acontecer. É um problema que nós temos que resolver, a questão da Tenda, nós temos que entrar nessa discussão, mas eu acredito que há necessidade de nós ampliarmos essa análise, né, aí junto com o nosso PROCON, que é um PROCON muito atuante, junto com a nossa assessoria técnica, o Cabo Júlio, que trouxe essa discussão em um momento muito oportuno, uma vez que nós também estamos passando por um processo econômico complexo no Brasil inteiro, e fatos como esse, se nós não nos debruçarmos, fatos como esse serão corriqueiros nessa Comissão de Defesa do Consumidor. Tá. Nós vamos ouvir, então, antes, o doutor Hamilton. Depois a gente dá mais uma rodada aí. Essa questão da Caixa, outro dia um secretário até do governo, do atual governo, falou até do Banco do Brasil, falou que o Banco do Brasil é mais banco do que Brasil. Então, ele tem esse interesse dele maior, é realmente o lucro de um banco, né? E a Caixa Econômica, né, que é um banco do Estado, um banco do povo brasileiro, ela tinha que ter uma preocupação maior em atender quem que realmente é dono do banco, que é o próprio, que são os brasileiros. Vamos ouvir o doutor Hamilton, que é chefe do Departamento de Investigação do Crime contra o Patrimônio. Depois a gente vamos escutar alguns convidados, depois a gente volta para... Senhor presidente, bom dia, senhores deputados. Eu estou respondendo pelo Departamento de Patrimônio, que é o DEPATRI, e desse departamento faz parte a Delegacia de Defesa do Consumidor. E eu quero dizer aqui para vocês que a Polícia Civil está do lado de vocês, como instituição. E o que eu estou vendo aqui, que não é só crimes contra o consumidor. Pode ser que haja outro tipo de crimes. Já existe, inclusive, um inquérito na delegacia da doutora Silvia, que é a Delegacia de Crimes contra o Consumidor, com relação a outra construtora. Não a Tenda, mas uma outra construtora. Então, eu queria pedir à associação que nos procure a pessoa da delegada, da doutora Silvia, né, que ela já falou inúmeros artigos aqui, leis que podem ser enquadrados nessa construtora. E eu estou vendo aqui que os donos ou quem faz essa gestão dessa construtora pode responder por outros tipos de crime também. Porque, além da perda do dinheiro e tudo, o que não é o nosso caso para investigar, aí seria uma ação civil para vocês sabem disso. Mas o que a gente quer hoje no Brasil é que eles sintam no bolso e na liberdade. Não é verdade? E dizer a vocês que nós estamos aí à disposição e realmente tristes com essa situação. E o que nós pudermos fazer de maneira legal, nós estamos à disposição, ok? Tá.
Eu registro aqui a presença dos convidados Poliano Duca Fernandes, Raquel Araújo, Nayara Leite Fonseca, Múcio Lopes e Anderson de Paulo. Então, nós vamos ouvir agora o pessoal aqui do público. Então, é a Poliana Duque Fernandes. 3 minutos, Poliana, por gentileza. Bom dia a todos. Obrigado por essa atenção com a população do residencial. O que acontece lá, além de todos os fatos que já estão relatados, ainda para a tenda está sendo muito cômodo tudo isso. Uma vez que você distribui uma ação contra a construtora Tenda, na cidade de Santa Luzia, no mês de março, e até hoje não temos data de audiência inicial marcada. Então, é muito fácil eu dar um prejuízo para uma população sem ter que arcar com a responsabilidade. E isso vai sendo adiado dia a dia. É falta de juiz na cidade, é falta de interesse, é falta de N situações. E a população continua arcando com essas responsabilidades. O adquirente, se ele atrasa o pagamento da prestação, o nome dele é incluído no SPC, ele recebe carta, inclusive, que pode vir a ser despejado em alguns meses. No entanto, quando a construtora não cumpre com as suas obrigações, a construtora não sofre penalidade. Quando a pessoa tem uma certa cultura, uma condição de ser orientado adequadamente para procurar o Poder Judiciário nosso, infelizmente você distribui uma ação, fevereiro, março, e nós já estamos entrando no mês de setembro, e não temos uma data de audiência, nem para ser ouvido. Uma ação de dano moral, hoje está gerando em torno de R$14 mil para quem teve um prejuízo de quase 150 mil. Porque a pessoa, ela pagou aluguel. Eu vou relatar brevemente o fato do meu cliente, que é um dos adquirentes. É um jovem casal que adquiriu em 2007 o empreendimento, que não havia sequer alvará para construção. Aí eles foram chamados à construtora para serem remanejados para um outro empreendimento, porque ela não conseguiu o alvará para esse empreendimento que ela já estava comercializando, porque ela estava invadindo uma área de preservação permanente. Ok, o casal foi remanejado para o condomínio Santa Luzia Life. 2008, houve o remanejamento. Previsão de entrega em 2 anos, 2010. Eles foram receber agora as chaves, março deste ano. E aí, como se não bastasse, eles tinham recebido, com todas as informações da própria construtora, que março do ano passado seriam entregues realmente as chaves. Eles marcaram seu casamento. Eles se casaram, eles tiveram todas as despesas de um casamento, na expectativa de que iriam morar na sua casa. Eles tinham programado, feito uma projeção, inclusive, de ter o filho deles no final do ano passado. O que acontece? Não receberam. Foram agora, eles estão tão frustrados que eles não querem morar naquele local. Para piorar a situação, eles agora, para adquirir um novo imóvel, eles já não têm os benefícios da Caixa Econômica Federal, eles não têm os benefícios do governo, porque eles já têm um imóvel financiado. Então, a Tenda, ela não está frustrando apenas o sonho das pessoas, ela está frustrando vidas. Ela não está destruindo financeiramente pessoas, ela está destruindo vidas. A gente teve relatos aí, gente, de questões da área privativa. Esse casal, eles compraram um apartamento de primeiro andar exatamente na expectativa da área privativa. Sabe o que está acontecendo? O esgoto, toda vez que se entope uma caixa de gordura, eles têm que abrir o apartamento deles para um bombeiro entrar, uma pessoa que eles não conhecem, um casal que está com 1 ano de casado, querem ter liberdade, querem ter privacidade. Tem que abrir o apartamento para a pessoa ir lá na área privativa, tolerar aquele mau cheiro. Nada disso foi planejado. A construtora não falou com ninguém na hora da venda que as caixas de gordura iriam passar pelas áreas privativas. Você paga mais caro por isso. Você paga mais caro para engolir o esgoto dos outros. Essa é a realidade hoje.
Aí ela me faz um asfalto que não pode passar caminhões. Isso ainda é pequeno. Vocês querem o mais grave? Elas alegam que é porque tem uma drenagem passando por baixo do asfalto das águas de chuva. Se ela não tolera caminhões, ela vai tolerar água de chuva? Nós ainda estamos dando sorte, não temos tido chuva no estado de Minas Gerais, né? Porque a hora que começar as chuvas de verdade, a população vai sofrer novamente danos irreparáveis. Doutora, tem uma coisa pior ainda. A construtora, presidente, ela permutou uma parte desse terreno que era do particular e foi permutado por uma X quantidade de apartamentos. O que a construtora fez? Ela não era proprietária desse apartamento que pertencia ao dono originário daquele terreno. Ela, além de não ser proprietária desses imóveis permutados, ela vendeu o que não era dela para 2 moradores diferentes. Nós temos aí, nitidamente, deputado, um caso de fraude ao sistema financeiro nacional. E nós não estamos tendo amparo nem no nosso judiciário disso. Poliane, o doutor Gilberto, que representa o nosso Procon Assembleia, queria fazer uma intervenção justamente em cima do que você está falando, né? Queria permitir que ele pudesse contribuir. Até com o intuito de colaborar com a comissão e com os moradores, eu queria fazer uma sugestão de que sejam oficiadas as operadoras de telefonia móvel, porque recentemente nós tivemos uma CPI aqui na Assembleia em relação ao péssimo serviço prestado pelas operadoras de telefonia, em que as empresas assumiram o compromisso de melhorar a prestação de serviço. Então, seria interessante que a comissão oficiasse as operadoras de telefonia celular para que elas justificassem o motivo pelo qual essas pessoas não têm acesso ao sinal. Então, até o direito delas de contratarem com o que elas bem entenderem está sendo ferido. É importante destacar também que nós temos no Código de Defesa do Consumidor um artigo 39 das práticas abusivas que fala que recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade, estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Então, isso é uma prática abusiva tipificada no Código que tem que ser combatida a todo custo. Então, eu sugeriria que a comissão oficiasse essas operadoras para que justificasse o motivo pelos quais eles não têm acesso. Então, o problema de ter o cabeamento não poder passar porque os canos estão entupidos. Isso é um ônus da empresa desentupir, isso é problema dela. Não tem que repassar esse custo. Então, ela só quer ficar com o lucro da contratação? Por exemplo, não tem antena por perto. Então, que instale. Isso é uma concessão de serviço público. Então, nós estamos diante de um interesse público que está sendo prejudicado em razão da ganância, da falta de investimento. Então, eu sugeriria que essas operadoras fossem oficiadas com base até no relatório que foi aprovado na CPI da telefonia, onde elas assumiram o compromisso de melhorar a péssima qualidade de serviço que é prestada à população em geral. Eu quero agradecer o doutor Gilberto. Desculpa por interromper, Poliane. É que eu quero até me desculpar que estava em outra atividade da Assembleia do Mandato. Daqui a pouco temos outra, mas a comissão está aqui em boas mãos. Quero parabenizar o autor do requerimento, o deputado Cabo Júlio. Realmente vocês estão passando por uma questão seríssima, 6 anos de atraso, né? Uma vergonha. Quero deixar aqui dessa presença também o nosso apoio, a nossa solidariedade, pedir aqui à nossa comissão que possa elaborar esse pedido, doutor Gilberto, né, para que a gente possa encaminhar essa questão. Presidente, eu queria dar um encaminhamento depois geral. Ok, mas só fazer uma consideração rápida, depois Cabo Júlio, Poliane terminar a sua fala, e depois, por último, aqui o Múcio Lopes, que é também da Comissão de Moradores. Então, eu tenho aqui algumas questões que já devem ter sido mencionadas, mas eu queria enfatizar, até para deixar, né, de maneira pública aqui o nosso posicionamento, deixar a solidariedade dessa presidência também com a questão de vocês, né, com relação às principais reclamações dos moradores, né, o atraso na entrega do apartamento, já foi dito aqui, 6 anos de atraso, apartamento não murado, uma única portaria para 480 famílias, péssima estrutura, vazamento, retorno do esgoto para o apartamento dos moradores. Se o consumidor não paga a taxa de evolução, seu nome é negativado pela tenda. Então, a gente queria, nesse sentido, deputado Cabo Júlio, que o Poder Judiciário pudesse rever a sanção que foi aplicada, que foi muito branda, porque desse jeito está compensando lesar o consumidor. Porque eles pagam uma multa de R$100 mil, lucra mais de 1 milhão, né? Eu acho que tem que ter uma medida mais rigorosa, né? Que possa pesar no bolso dessa construtora, que está
com total irresponsabilidade, lesando, roubando, né, cometendo um crime, né, e desrespeitando o Código de Defesa do Consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo. Por isso que o código é do consumidor e não do fornecedor, porque o consumidor ele é sempre vulnerável tecnicamente, juridicamente, né? Por isso que ele tem que ter uma legislação específica para fazer a sua defesa, a sua proteção, e a gente apela aqui para que o Poder Judiciário reveja, né, essa sanção e possa aplicar uma sanção à altura de que merece essa construtora, né, pela falta de responsabilidade e pela ação criminosa aqui, deixando angustiados, no prejuízo, né, com tantos problemas aí que foram, né, provocados a todos os moradores, né, que depositaram ali suas vidas, os seus sonhos, suas esperanças, né, e estão enfrentando essa dificuldade. Então, eu queria deixar aqui o posicionamento dessa presidência, agradecer nosso vice-presidente estar conduzindo aqui, Roberto Andrade, né, os demais membros da comissão, e conceder a palavra ao deputado Cabo Júlio. Eu queria dar um encaminhamento, até porque eu acho que já ficou claro aqui a posição e a gente vai ouvir todo mundo, mas a gente vai acabar sendo repetitivo de mostrar que a construtora, claramente, ela está lesando o consumidor, lesando aquelas pessoas, não só desse condomínio, mas de vários. O deputado falou aqui, inclusive, do caso de Sete Lagoas. Eu acho que a gente tem que passar então, para uma proposta de como é que nós vamos resolver isso. E eu queria sugerir 3 pontos aqui. Bem, primeiro ponto aqui, que essa comissão de moradores, a gente com a doutora, e vá nesse agendamento na Delegacia de Defesa do Consumidor, que funciona aqui pertinho. Para quê? Justamente para a Polícia Civil discutir as implicações penais oriundas desse caso. Então, a Polícia Civil, obviamente, fazer um inquérito, vai ouvir o outro lado e vai tomar as providências na esfera penal, porque é uma forma também da gente tomar providência. Então, essa é a primeira sugestão de encaminhamento que eu faço. A segunda nós criamos uma comissão bastante enxuta de moradores, 5, no máximo 6. Né? A nossa Comissão de Defesa do Consumidor faz a interlocução. Eu fui da Comissão de Defesa do Consumidor, quando fui vereador, tinha uma interlocução boa, e o Ministério Público tem uma promotoria de defesa do consumidor. Nós vamos levar esse caso, porque o papel é muito frio e é muito problema. Uma comissão enxuta de moradores, e a gente faça uma visita pessoal à promotoria, ao chefe da promotoria, para se discutir, inclusive, uma abertura de ação civil pública contra a tenda, se for o caso, pedindo até a extinção da pessoa jurídica, porque isso é um absurdo, situações como essa. O que a gente está vendo aqui é um absurdo. Então, a gente faz, a comissão faz essa interlocução dessa visita ao Ministério Público, à promotoria, né, que fica aqui em Belo Horizonte, e o segundo passo. O terceiro, nós estamos terminando uma legislação. E aí eu vou pedir para a nossa assessoria, para uma vez desenhado essa legislação, a gente faça uma reunião interna aqui com a comissão e o Ministério e o PROCON, inclusive podemos convidar o PROCON municipal para participar também, para a gente fazer um ajuste nessa legislação e a gente apresentar um projeto de lei que tente regular isso, né? Criando algumas implicações. Porque o que a gente pode legislar? Por exemplo, se eu tenho um atraso que passa do razoável, e a gente tem que estipular numa legislação bastante clara, que não seja possível uma nova incorporação até que seja sanado o problema. Aí eu duvido que eles vão deixar isso atrasar, porque a desculpa é sempre a mesma. Não é nosso interesse também deixar atrasar, não. Ah, não é? Então é o interesse de fazer uma vistoria sem luz, sem água, o interesse de vender o mesmo imóvel para 2 pessoas. Agora eu fico perguntando, como é que existiu esse financiamento se não tinha um habite? Tem algumas coisas que eu não consigo entender. Porque, presidente, o pré-requisito para o financiamento é o habite. Senhor presidente. O presidente que pode falar. Senhor presidente. Conseguiu fazer isso, o financiamento sem o habite? O habite foi iniciado, salvo engano, em 2009 e somente no final de 2014, início de 2015 é que foi aprovado. Foram sucessivas reprovações,
né? E... Não, mas o financiamento só aconteceu depois do ABITS, Não, o meu financiamento, por exemplo, foi aprovado em julho de 2013. Há pessoas, inclusive, com relação a esse... Deixa eu entender, presidente. Pois não. Eu estou maluco, então. Porque eu até então entendo que o financiamento ele só é possível depois que o imóvel já tem um ABITS. É possível, Roberto? É possível? Que haja o financiamento sem o ABITS? Deputado Cabo Júlio, você pode fazer um financiamento... Juridicamente não é possível, não. Você pode comprar um apartamento pronto, financiar esse apartamento pronto, como também, e aí é que tem essa interferência da Caixa, que é outra modalidade, que a tenda, ela constrói com o dinheiro da Caixa, então ela já vai transferindo, à medida que ela vai vender, ela já vai transferindo o devedor tenda para os compradores. Então, isso pode ser feito durante a construção, é outra modalidade de financiamento. Mas o que acontece? Até que haja o ABITS, o financiamento é da própria construtora. Da construtora. Uma vez aprovado o ABITS, é feito o financiamento e aí o morador, o comprador deixa de pagar o financiamento direto à construtora e passa a pagar o financiamento à Caixa. Em algumas situações, ele paga até os dois. Então, o que acontece? Agora, o pré-requisito para que haja o financiamento, a cédula hipotecária junto à Caixa, é o ABITS. Do ponto de vista legal, é isso. Não pode haver uma aprovação de um financiamento, porque o que acontece? O financiamento habitacional é feito com recurso da Caixa. Você tem que ter uma garantia. Qual é a garantia do banco que empresta? É que o banco tem uma garantia de que, caso não seja pago pelo comprador, pelo financiador, você tem um imóvel como garantia, inclusive para ir a leilão, para ser hipotecado. Como tem uma cédula hipotecária, se não existe o ABITS que faça a comprovação da regularidade daquele imóvel? Certo. Então tem alguma coisa errada nesse negócio aí também. Ele pode ocupar, vai pagar recursos próprios. Sim. Não tem nem cobrança de IPTU. Exato. Essa que eu não entendi também. Como se o ABITS só saiu em 2015, mas se já havia Porque o que acontece? Para fazer o financiamento, o ABITS tem que ter uma escritura, essa escritura é devidamente registrada, e nesse registro tem a cédula hipotecária. Ok? Então, esse imóvel, em tese, o comprador é João, o interveniente é a Caixa Econômica, tá certo? Se eu não pago, a Caixa Econômica entra com ação de execução de cobrança daquela dívida e a garantia da Caixa é exatamente o imóvel. Se o imóvel não tem o registro de ABITS, como é que ele é garantido? Júlio, você, como autor do requerimento dessa audiência, eu faria uma sugestão. Você quer fazer vários encaminhamentos, então a gente tem que fazer o core. Você deveria, como sugestão, e a Caixa foi citada aqui várias vezes, que ela também fosse, através de um requerimento dessa comissão, que ela prestasse esclarecimentos especificamente sobre esse empreendimento. Né? Fica uma sugestão aqui, Vossa Excelência. Deputados, senhores todos, bom dia. Ainda tem uma prática que é utilizada, vou complementar a fala do Eduardo ali, que é o seguinte: quando se faz a proposta de compra, que você assina, o imóvel tem um determinado valor. Se passado um período até o financiamento... Qual que é o seu nome, só para a gente deixar registrado, Anderson? Esse período passado da compra até a data do financiamento, quando se vai fazer o financiamento, você é obrigado a arcar com a diferença de correção do imóvel. Ou seja, o valor do imóvel só estabiliza a partir do momento em que o financiamento é assinado o contrato. Ou seja, não é conveniente para a construtora assinar o contrato, porque nesse período ela vai reajustando o valor da maneira em que achar conveniente para ela. Senhor presidente, só um minuto. Vamos dar sequência. Só queria aqui registrar a presença de duas lideranças importantes, o Toneville e a Karina, estão aqui acompanhando, são lá do município de Itapajipe, e daqui a pouquinho a gente vai ter assinatura de um convênio beneficiando a PAI daquele município, uma conquista das nossas lideranças, e por isso eu quero reiterar aqui,
o nosso apoio. Quero subscrever também os requerimentos que serão apresentados pelo deputado Cabo Júlio, para que a gente possa dar encaminhamento aqui e buscar providências, medidas mais duras, inclusive junto perante ao Ministério Público, buscar apoio para vocês. Podem contar com os deputados desta comissão, Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, que vocês vieram ao lugar certo, inclusive está sendo transmitido para todo o Estado. Outros mutuários, moradores no Estado todo enfrentam problemas como esse, já recebemos denúncias desse tipo, e que podem contar que nós vamos acompanhar esse processo, tá? Contar com o meu apoio, Roberto Andrade, todos os membros desta comissão, Eu vou ter que me ausentar para que a gente possa participar da assinatura de um convênio. Quero devolver aqui a presidência e agradecer Roberto Andrade e dizer, deputado Cabo Júlio, que eu quero assinar com Vossa Excelência todos os requerimentos, E nós vamos acompanhar, pedir o apoio do PROCON estadual, PROCON Assembleia, Comissão, Defensoria Pública, ou seja, todos aqueles órgãos de defesa, para que possam acompanhar aí essa reivindicação de vocês. Ok? Quero parabenizar, vocês estão buscando um direito. E o direito não pode ser só formal, tem que ser real. Nós temos que fazer esse direito realmente ser efetivado. É uma vergonha, quero reiterar aqui, essa postura da construtora Tenda, esse desrespeito perante o consumidor que acreditou, que colocou lá seu investimento, seu sonho, e infelizmente está sendo desrespeitado. Então, vocês têm o nosso total apoio. Ok? Quero passar a presidência ao deputado Roberto Andrade. Presidente, deixa eu apresentar verbalmente os requerimentos, até porque eu também tenho que sair, eu tenho que atender outra pessoa. Não, apresentar o requerimento verbalmente, ele vai ser recebido e vota quando tiver quórum. E votado na reunião, na próxima reunião ordinária. A primeira aqui é a visita à delegacia. Não precisa de requerimentos, pode agendar com até um dos moradores, é nosso colega, também policial, ele pode fazer a interlocução. O segundo é o requerimento de visita à Promotoria de Defesa do... Está pronto, para a gente votar quando tiver quórum. Então, eles vão fazer uma visita à promotoria, a gente vai agendar isso lá com a comissão de moradores, ok? Então, está aqui. O segundo também não é requerimento, nós vamos preparar uma legislação e vamos discutir, inclusive com a delegacia, vamos convidá-lo também. E o quarto é um pedido de explicações, o envio da nota taquigráfica até a Caixa Econômica e um pedido de explicações para ver se é possível legalmente que... um empreendimento que só conseguiu o Habite em 2015 tenha o financiamento feito em 2013, se existe, se é possível legalmente ou se há alguma forma de fraude. Deputados, só esclarecendo nesse caso aí, foi o seguinte, os moradores contrariam uma espécie de empréstimo com imóvel em garantia. No entanto, eles só passaram a pagar para a Caixa a partir da entrega das chaves. Até então, eles pagavam ou a tenda ou a evolução de obra. Doutor, eu quero saber, não é isso não. Quero saber se houve financiamento do imóvel antes do Habite. Senhor deputado, sim, houve financiamento do imóvel antes do Habite. Saber. E outra. Queremos saber se isso é legal ou se houve alguma fraude. Se a resposta é que nós vamos pedir à Polícia Federal que a competência passa a ser houve financiamento de imóvel que sequer era da tenda. Então, vamos explicar isso. Então, são os 4 encaminhamentos. Eu preciso também colocar, acho que as providências vão ser encaminhadas a partir daí. Eu passo a palavra para o deputado Elismar Prata para fazer encaminhamento de requerimento. Rapidamente, não temos quórum para aprovar, mas podemos receber e na próxima reunião aprovar, só para dar aqui publicidade aos requerimentos. Deputado Cabo Júlio, Elismar Prado, Roberto Andrade, seja feita a visita da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, juntamente com a Comissão de Moradores do Residencial Santa Luzia Life, à Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor para discutir as irregularidades desse condomínio na entrega desses imóveis pela construtora Tenda. E um requerimento de minha autoria, e eu peço que os demais possam assinar conjuntamente comigo também, que foi sugerido pelo doutor Gilberto, que seja encaminhado ofício às operadoras de telefonia móvel para que essas informem o motivo pelo qual o residencial Santa Luzia Life não tem acesso ao sinal de telefonia móvel e mais providências serão tomadas para resolver este problema. Tais questionamentos também devem ser respondidos
no que diz respeito à telefonia fixa. São esses requerimentos, devolvo a palavra. O terceiro está sendo feito aqui. Tem mais um? Do pedido de informações à Caixa, que eu fiz verbalmente, a assessoria está fazendo aqui, presidente. Está encaminhado e na próxima quinta-feira vamos aprovar isso, né, presidente? Com certeza. Está escrito aqui ainda para falar o senhor Múcio Lopes, que é técnico em medição. Gentileza. Bom dia a todos. Eu faço parte da comissão de obras lá do residencial, né? Numa reunião de condomínio, foi necessário montar uma equipe tendo em vista a grande quantidade de obras que foi necessário fazer, na verdade, que vai ser necessário fazer no residencial, que seria até então solucionar o problema do muro, tendo em vista realmente... Deixa eu só sair, que eu tenho uma pessoa para me atender. Claro. Viu? Acho que o encaminhamento foi dado aí, agora a gente vai continuar e eu vou usar como forma de falar com vocês o Eduardo Xavier, ok? Ok. Porque eu tenho um outro pepininho para me atender. Mas nós tivemos que fazer aí estamos em fase de orçamentos, com o intuito de ver a possibilidade de nós termos que arcar com o custo do muro, porque realmente, com a tela do jeito que está, não nos garante segurança lá, tendo em vista que realmente o condomínio foi invadido por muitas vezes. Nós temos área de lazer, nós tivemos que pedir algumas vezes para as pessoas poderem... A gente está olhando porque as crianças dos bairros próximos estavam invadindo o condomínio, estava tendo depredação. Nós tivemos que colocar, por exemplo, os moradores, né, por a tenda não ter colocado, condicionado para nós lá, por exemplo, TV coletiva, nós tivemos que colocar uma taxa extra no condomínio para que todos os moradores se juntem de forma a gente poder arcar com o custo da instalação da TV coletiva. E como a tubulação deles, na grande maioria, obstruída, nós tivemos que autorizar moradores a passar o cabeamento externo, a fachada dos prédios não está legal. A parte de internet, que seria a única que nos atende lá, que foi a R7, que topou esse desafio de poder passar a fiação no condomínio, também tudo via aérea, então você chega lá agora, tem fio passando para tudo quanto é lado, porque a tubulação está obstruída. E tem certos blocos lá, não sei ao certo quantos, que a construtora simplesmente não fez ligação de tubulação entre o primeiro e o segundo andar, ou seja, quando a TV vem de cima para baixo, a antena está lá, o amplificador de sinal e vem ramificando. Todo mundo no primeiro andar não tem TV, porque a construtora pôs a caixa lá, fechou tudo com cimento e concreto e não colocou a tubulação. E isso da mesma forma de baixo para cima. Se embaixo você não tem ligação com os andares superiores, você não passa internet, ou seja, os moradores de cima também não ficam internet porque ela vem de baixo para cima, né? Dentre esses problemas, claro, vou citar também a questão da rede de esgoto, que está dentro das áreas privativas. Quando aquilo ali entope, a gente viu naquela foto desagradável ali, aquilo ali danifica toda a área. Nós temos moradores que veio até nós poder relatar o fato de que entupiu e ele preparou a área dele lá, a área privativa dele, colocou o revestimento, tudo bonitinho para a família e tudo. A tenda veio, entupiu, veio resolver, quebrou tudo, foi embora, largou lá quebrado. E ele mesmo foi lá e consertou de novo e parece que vai ter que voltar, porque tornou a entupir e vai quebrar de novo. Ou seja, são inúmeros problemas. E quem não fez, os moradores que fecharam por conta própria aquele muro onde tem uma tela na área privativa, ele tem que colocar um portão. Se ele, por motivos financeiros ou desconhecimento, não colocou esse portão, ele tem que colocar, eu digo, porque nós sugerimos que fosse colocado, para que ele não tenha que ter a mangueira do caminhão que desobstrui, passar por dentro do apartamento, porque se tiver uma elevação, a bomba pode não conseguir sugar. Ou seja, aquela mangueira suja, com aquele cheiro desagradável, passando dentro da sua sala, na porta da sua cozinha, indo até a sua varanda. Então, são alguns dos problemas. O condomínio ele é um condomínio inclinado, então nós temos 29 blocos. O morador que mora no bloco de número 29, se ele chegar lá com a mudança dele, ele vai ter que subir, deve dar uns 700 metros, com a mudança nos braços, e isso é comum. Hoje eu saí, inclusive, tinha um morador fazendo isso lá, e fica bravo mesmo, mas se a gente
O intuito nosso, enquanto comissão, é cuidar do residencial e tentar sanar esses problemas que a Tenda nos deixou, porque se a gente permitir os veículos de peso entrarem no residencial, vai complicar ainda mais ainda. Eu vou passar a palavra ao doutor Gilberto do PROCON para a gente encerrar e dizer que esse requerimento que foi apresentado hoje, os deputados tiveram que sair, que aqui tem uma comissão, reunião atrás da outra, que na quinta-feira a gente já faz o compromisso de aprovar todos esses requerimentos e dar os encaminhamentos. Então, para encerrar, a palavra ao nosso representante do PROCON, doutor Gilberto. Senhor presidente, já está mais do que caracterizada essa lesão coletiva e a extensão dessa lesão. Então, eu acho que até para tranquilizar essas pessoas, nós já tivemos acesso a termos de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e outras construtoras. Então, é interessante que, quando dessa visita ao PROCON do Ministério Público Estadual, a conversa seja conduzida nesse sentido, para que vocês não tenham mais prejuízo. Os prazos de garantia do Código Civil estão aí ativos ainda, não prescreveram. Então, seria interessante, durante essa visita ao PROCON estadual, tentar conduzir a solução desse problema no termo de ajustamento de conduta, que é muito mais rápido que uma ação civil pública, tem punições violentas também para a construtora, então, até para que vocês fiquem um pouco mais tranquilos, no sentido que tem condições de ser resolvido. Então, é uma lesão coletiva, está mais do que caracterizado, e temos esperança na solução desse problema. Nós vamos trabalhar... Pois não. Excelência. O seguinte, infelizmente, não é desacreditando no nosso Poder Judiciário e no poder do PROCON, mas a Tenda ela já deixou bem claro que ela não respeita a lei, ela não respeita a norma, ela não respeita a aplicação. Então, a gente tem, infelizmente, acho que um pedido que a gente faz aqui, como moradores, adquirentes de imóveis ali, é que, inclusive, as ações que já foram impetradas, que o nosso Poder Judiciário comece a tomar alguma atitude. Porque nós temos várias ações ali do condomínio que foram impetradas na comarca de Santa Luzia, e até hoje nós não temos andamento nessas ações. Então, para a Tenda é muito fácil. Então, a coletiva ela tem um poder muito mais forte. Essas ações individuais normalmente são levadas em consideração caso a caso. Então, realmente, o Poder Judiciário, não precisa nem falar nada, a quantidade de processos que tramitam, a estrutura precária dele. Então, a diferença dessa ação, desse procedimento adotado pelo PROCON estadual, é justamente nesse sentido. Uma ação coletiva, um termo de ajustamento de conduta, tem um poder muito maior do que essas ações individuais que são analisadas caso a caso. E, realmente, a lesão vem em função disso. Bom, agradeço a presença de todos. Nós vamos estar lá presentes em todas as reuniões e todos os encaminhamentos que foram feitos. Nós estaremos ao lado da comissão para poder discutir esses assuntos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais participantes. Convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.